Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Berk Figueiredo, sou professor de Química aqui do Acelere no Enem e vamos hoje para uma aula bacana nesse fantástico mundo da Química. Vamos sair desse nosso mundo macroscópico e vamos viajar para o nosso mundo microscópico, conhecer um pouco melhor sobre a intimidade da matéria, os tão famosos conhecidos átomos, e como foi que ao longo do tempo os átomos foram evoluindo até chegar no modelo atômico que a gente tem hoje. Um ponto importante que vale lembrar que a ideia de átomo surgiu lá no passado por alguns filósofos gregos, como por exemplo Leucipo e Demócrito, que lá no passado, 500 anos, 450 anos antes de Cristo, essa galera já ficava pensando, questionando, por exemplo, do que era formado a matéria. E aí eles se perguntavam, se eu pegar a minha matéria e dividir em partículas menores, e o produto disso dividir em partículas ainda menores, e o produto disso dividir em partículas ainda menores, tu concorda comigo que vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir dividir esse material. E aí, de acordo com esses filósofos gregos, no momento que eu não conseguisse mais dividir a matéria, eu tinha chegado no átomo, que do próprio grego a palavra tomo significava parte, significava divisível, e o A na frente da consoante ia dar aquele tom de negação. Então o átomo seria algo que não poderia ser mais dividido, não poderia ser mais partido. O detalhe é que quando esses filósofos gregos lançaram a ideia de átomo lá no passado, outros filósofos daquela mesma época veio com um pensamento completamente diferente. Aristóteles, Platão, vieram com a ideia que a matéria não era formada por átomos, não. A matéria era formada por 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. Parece que essa galera era meio fã de Avatar, né? O detalhe é que esses filósofos como Aristóteles, ele era muito mais influente naquela época. E quando ele falou que a matéria era constituída por esses 4 elementos básicos, toda a sociedade acadêmica daquela época colocou de lado a ideia do átomo. O detalhe é que o tempo se passou e com o passar do tempo a verdade prevaleceu. E aí, em 1808, um cara chamado John Dalton, fazendo estudos em seu laboratório, ele realmente afirmou que a matéria era constituída por pequenas esferas maciças e indivisível, que o próprio Dalton ressuscitou e chamou essas partículas de átomo, onde, segundo ele, o átomo era mais ou menos igual a uma bola de bilhar, onde particularmente esses átomos poderiam combinar um com o outro, formando as substâncias. E em uma reação química, o que acontecia era nada mais nada menos que o rearranjo entre os átomos envolvidos. O modelo de Dalton foi um modelo que teve grande destaque porque o modelo de Dalton explicava com uma certa clareza como é que formavam as substâncias e porque em uma reação uma substância se transformava na outra, porque como eu tinha o rearranjo entre os átomos envolvidos, é como se eu tirasse as peças de lugares e montasse um novo quebra-cabeça com as mesmas peças, só que em posição diferente. Isso é bacana que essa contribuição de Dalton passou a ter um grande campo do estudo da química, que é conhecida como leis ponderais, onde ele dizia, por sua vez, que a matéria particularmente era formada por esses átomos que se agrupavam em números proporcionais e inteiros. O detalhe é que o modelo de Dalton ele não explicava com clareza como funcionava, por exemplo, certas características que a matéria apresentava. Por exemplo, se você pegar uma caneta e esfregar essa caneta na nuca e colocar próximo de um papel picado, ou se você pegar um pente e esfregar ali, ó, no papel ou numa lã e colocar próximo de um papel ou de uma superfície bem lisinha, você vai ver que vai ter uma certa atração entre os materiais. Essa atração, que nós chamamos hoje de eletrização por atrito, o modelo de Dalton ele não explicava. Então o átomo precisou evoluir mais uma vez. E aí, em 1898, um cara chamado John Thomson, JJ Thomson, fazendo experimentos com um gás dentro de uma ampola,
Thomson falou a seguinte teoria. Ele pegou um gás, colocou em uma ampola, conhecida como ampola de Crookes, e ao colocar esse gás sobre uma alta tensão elétrica, ele viu que esse gás emitia uma certa radiação. Como eles não sabiam que radiação era aquela, vários estudos foram feitos, vários experimentos foram feitos. E aí, um dos experimentos mais bacana, ele percebeu que essa radiação sentiu afinidade por um campo positivo. Logo ele pensou, opa, se eu coloco um campo positivo e essa radiação sente afinidade por esse campo positivo, essa radiação teria uma natureza negativa. Até porque naquela época eles já conheciam a teoria das forças eletrostáticas que diziam que cargas opostas se atraíam. Então ele pensou, opa, o átomo não é tão neutro como tinha dito Dalton, mas o átomo, por sua vez, era formado por uma massa positiva e dentro dessa massa positiva eu teria partículas com cargas negativas que nós na química passamos a dar o nome de elétrons. O modelo de Thomson ele é muito parecido de forma análoga para você entender com um panetone, com um pudim de passas, onde a massa do meu panetone, a massa do meu pudim iria representar a parte positiva e as frutas cristalizadas ou as passas iriam representar as partículas negativas com o nome de elétron. E para você que quer entender um pouco melhor sobre a evolução do átomo, não deixa de perder a próxima aula, onde vamos falar um pouquinho sobre os outros dois cientistas que contribuíram também para a evolução, o nosso Rutherford e Bohr. E até o momento, precisamos saber que o átomo começou esférico, maciço, indivisível, semelhante a uma bola de bilhar, e logo depois o átomo virou um pudim de passas, virou um panetone, onde eu teria uma massa positiva com os elétrons, partículas negativas, particularmente impregnadas nessa massa positiva. Belezinha? Para vocês aí, um bom estudo e me encontro com você na nossa próxima aula, dando continuação sobre a evolução do átomo. Um beijo enorme e até mais! Sabe o que esses lugares têm em comum? Jovens como Gabriela, que através da educação estão vendo suas vidas serem transformadas e aproveitando um mundo de oportunidades. Em 2021, a Prefeitura do Recife criou o Embarque Digital, um programa que tem a parceria com o Porto Digital e garante bolsas de estudo 100% gratuitas em cursos superiores de tecnologia, para alunos que foram da rede pública de ensino. E ainda oferece passe livre também. O programa Embarque Digital, 50% das vagas são destinadas para mulheres e pretos. É uma chance que a gente tem de estar equilibrando, né, a nossa sociedade hoje. 50% dos alunos da primeira turma do Embarque já está trabalhando em empresas do setor. Ganha o ecossistema de tecnologia do Recife, ganha a sociedade e, claro, ganha a Gabriela, que aqui ou aqui vai garantindo seu lugar no futuro.